aqui para junto nós glorificarmos o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, bendizer, agradecer ao Senhor por mais uma semana que se passaram. Já está terminando a semana e nós nos encontramos firme na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Irmão, o Senhor já tem falado neste lugar na noite desse dia, através dos louvores, através da intercessão. E neste momento nós temos a palavra rema do Senhor para o nosso coração, mediante esse tema o qual estamos vivenciando neste mês, né? O qual o tema nos fala: multiplica e viva, né? A compaixão. E esse tema é um tema, assim como a irmã expressou aqui, o que é compaixão, e que a verdadeira compaixão possa estar brotando no nosso coração. Porque quando nós temos um coração que se curva, que sente a compaixão para com o próximo, para com demais, é um coração que agrada o Senhor. Eu já te convido, sem perca de tempo, você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para nós recitarmos esse tema junto. Louvado seja o nome do Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Querido e amado Deus Pai, soberano Deus, nós na Tua presença, Pai, qual nós já nos encontramos na noite desse dia, neste lugar, meu Pai querido santo, o qual já foi entoado louvores, que esses louvores, ó Deus, possa ser, meu Pai querido santo, possa ter subido a Tua narina como um cheiro suave na noite desse dia. Que esses louvores venham a ser incenso queimado diante do altar do Senhor. Querido Santo Deus, também já foi feita, meu Pai, orações por essas nações que estão em guerra. E nós cremos, ó Deus, que os Teus ouvidos estão abertos para ouvir o clamor que Teus filhos fizerem neste lugar. Eu te apresento cada vida agora, meu Pai querido Santo, que após, ó Deus, uma semana de luta, de batalha, de trabalho, ó Deus, na noite desse dia deixaram os seus afazeres para vir para a Tua casa te adorar, talvez buscar uma resposta do Senhor, entender mais, meu Pai, sobre a compaixão. Deus, eu te peço na noite desse dia, ó Deus, não permita que Teu povo venha sair deste lugar de mão vazia, Senhor, mas que o Senhor possa, meu Pai, estar assim visitando cada coração na noite desse dia. Também, meu Pai, especialmente eu te apresento essas pessoas que se encontram agora, ó Deus, nos seus lares, nos assistindo, meu Pai, através das redes sociais. Que o Senhor possa estar visitando também, ó Deus, essas pessoas e elevando as suas necessidades. Querido Santo Deus, para que o Teu nome venha continuar sendo glorificado aos quatro cantos da terra. E que a Tua compaixão, que a Tua graça possa estar, meu Pai, resplandecendo nos nossos corações na noite desse dia. Repreenda todo e qualquer, meu Pai querido e santo, espírito, ó Deus, causador de sonolência, de distração no momento, ó Deus, da ministração da Tua palavra. Se porventura vir sobre a Tua igreja, para que Teus filhos, ó Deus, não venham absorver, meu Pai, aquilo que está sendo pregado neste lugar, porque vai estar sendo pregada a Tua palavra. E que aí, ó Deus, a Tua palavra possa cair como uma semente, meu Pai, em terra fértil. E que Teus filhos venham, meu Pai, sair deste lugar colhendo a 100 por 1. Esta é a minha oração que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos diante dessa palavra
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mediante esse tema, multiplique e viva a compaixão, nós estamos diante de uma palavra que nos eleva, a procurar entender mais o que é que o apóstolo Paulo está citando nesta palavra, quando ele diz: já estou crucificado em Cristo, com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, a palavra de Deus fala no capítulo 2 que o apóstolo Paulo, ele saiu na sua primeira etapa. O apóstolo Paulo, ele saiu em uma missão. Agora a Bíblia nos traz que depois de 14 anos, o apóstolo Paulo sobe outra vez a Jerusalém Paulo retornar naquela missão, ali estava com ele também um homem chamado Bernabé, e a Bíblia diz também que ele levou também com ele outro chamado Tito. E a palavra do Senhor fala no versículo 2: e subiu por uma revelação e lhe expôs o evangelho, que grego entre os gentios, e particularmente aos que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Nós vimos nessa palavra que após 14 anos, quando o apóstolo Paulo ele retorna a Jerusalém, ele leva consigo Bernabé e leva consigo Tito. Mas também ele estava ainda ali elevado através de uma revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que agora Paulo leva consigo no seu coração uma preocupação, para que pudesse advertir aquele povo, para que a sua carreira não fosse uma carreira em vão, para que a sua fé não fosse uma fé em vão. E mediante essa palavra nós voltamos no versículo 3, e a Bíblia diz: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa do quê? Dos falsos irmãos, que se intrometeram secretamente e entraram a espiar as nossas liberdades que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. E quando Paulo tem essa preocupação que ele fala no versículo 2, quando ele diz que subiu através da revelação do Espírito Santo do Evangelho entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. E ali ele leva uma preocupação, e esta preocupação tem que estar no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos trabalhando no tema, o que é multiplique e viva a compaixão. Paulo ele está expondo que tinha uma preocupação, porque, irmão, nós vemos que hoje quantas pessoas têm que até confessaram, até tem procurado, tem andado com a Bíblia de crente, tem vestido uma roupa de crente, às vezes fala igual crente, mas está tendo uma carreira em vão, porque a sua fé não está em Cristo Jesus. Muitos estão procurando a seguir através de um interesse próprio. Mas Paulo estava advertindo para aquele povo, para que o seu interesse, a sua confiança estivesse em Cristo Jesus, para que naquele grande dia não viesse a ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E esta preocupação tem que estar em nós. Quantas coisas nós estamos rejeitando deste mundo? Quantas coisas pode parecer até boa aos nossos olhos, mas nós estamos rejeitando porque nossa carreira é o quê?
Com Cristo. O nosso alvo, o nosso objetivo é quem? Cristo, é a salvação. Então nós temos que permanecer firme. É o que Paulo, mais à frente, ele diz no versículo 20, né? Que ele já está crucificado com Cristo Jesus. E por algum momento ele diz que ele não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver em mim, Cristo tem que viver em você. E esse cuidado nós temos que ter, para que a nossa carreira, para que esse sacrifício de você neste momento poderia estar em casa, sentado no seu sofá, você poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas você se disponibilizou e vir na casa do Senhor, mas que a sua vinda não venha a ser uma vinda em vão. Estamos vivendo esse tempo de missões, e que as nossas ofertas direcionadas a missões não venham a ser em vão, porque o nosso objetivo tem que estar o quê? Em ter compaixão para com o próximo. O pouco que eu posso, mas este pouco eu vou doar de coração, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é Ele que supre as minhas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz no versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos. Nós vemos que tinha pessoas que estavam até correndo uma carreira, mas não estavam em Cristo Jesus. Pessoas que estavam, que tinha introduzido no meio deles para observar. E o inimigo da nossa alma, ele tem procurado nos observar 24 horas por dia. O inimigo, ele tem procurado nos observar para ver que nos pega em uma falha. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma proteção eterna, uma proteção divina. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5 fala assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Ali ele demonstra que ali ele estava firme em um propósito. E ele diz, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não me dá de Deus, nem aceite a aparência do homem. Esse digo, que permanecia-se alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando vieram ao Evangelho da incircuncisão, me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia, para que os gentios, e conhecendo Tiago, Cefás e João, que era considerado como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Bernabé, para que nos fosses aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o qual também procurei fazer com diligência. E aí agora é onde eu quero começar a entrar na mensagem, porque eu trouxe já do começo até chegar nesse versículo 11, para que nós possamos entender mais um pouco por que essa explicação de Paulo, quando Paulo vem dizer que já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do versículo 11, a Bíblia começa a nos traçar, nos falar de um cidadão chamado Pedro, qual todos conhecem.
E a Bíblia diz que, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos que, mediante esse versículo 11, um péssimo exemplo de uma pessoa o qual não tinha compaixão no seu coração para com o próximo. Por que isso, irmão? Porque nós vemos que Paulo ali, ele estava trabalhando com aquelas pessoas, e quando Pedro ele chega, houve uma resistência. E nós vemos que a pessoa que tem um coração grato, a pessoa que tem um coração, não, mas eu tenho que fazer para com o próximo aquilo que eu desejaria que fizesse comigo. Se eu me encontrasse naquela situação, o que eu queria que alguém fizesse comigo? E por que eu não vou me alegrar se eu ver alguém cuidando, fazendo, estendendo a mão para aquele que está caído? E a Bíblia diz que no versículo 11 houve uma resistência da parte de Pedro. E o versículo 12 diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando-se e apartou-se dele, temendo os que era da circuncisão. Nós vemos que naquele momento ali, quando Pedro viu que chegou aqueles da parte de Tiago, os gentios, os gregos, ele houve uma rejeição, faltou a compaixão. Por isso que ao nós multiplicarmos, ou seja, a nós viemos somar, a compaixão tem que estar no nosso coração, porque outras pessoas precisam conhecer esse Deus que nós conhecemos. Outras pessoas precisam conhecer, independente de qual a maneira que eles estejam vivendo aí fora, mas eles precisam conhecer esse Deus, experimentar desta mesma água que um dia nós bebemos e alimentou e está alimentando a nossa sede, chamada Jesus. E quando houve aquela rejeição, né? Mas nós vemos que esse mesmo Pedro, eu quero te convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 22, versículo 31, ele já tinha experimentado de uma compaixão, ele já tinha experimentado de algo que era para que ele pudesse, mas ainda o que era que é preciso, ele precisava o que? Continuar multiplicando, e ele precisava viver a compaixão do Senhor, para com a vida dele, para a vida do próximo. E a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 22, 31 ao 32, e diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós vemos que ali houve um fato presenciado por esse mesmo Simão, que outrora está rejeitando, que outrora está causando uma divisão no meio daquela comunidade que ele estava vivendo. Então nós vemos que esse Simão, por mais que ele já tinha tido um encontro com Jesus, mas ele ainda não estava experimentando viver a compaixão do Senhor. E o próprio Jesus disse: olha, Satanás, ele pediu para cirandar contigo, ou seja, para te moer, para te quebrar como trigo. E eu roguei ao Pai, para que não vieste a acontecer isto. Mas quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Aí agora nós vemos a diferença daquele que passa a viver a compaixão. Paulo, ele não foi discípulo de Cristo. Paulo, ele não andou com Cristo. Paulo outrora ele era Saulo. Esse Paulo outrora era perseguidor do Evangelho.
Esse Paulo, ele mesmo diz que ele recebeu o apostolado não por ter andado com Cristo, mas foi através do conselho. E agora esse Paulo, ele está vivenciando uma compaixão que Pedro, que outrora estava com Jesus, que já tinha experimentado da graça, já tinha experimentado do conselho do mestre. Quando tu te converter, fortalece, ajuda o teu próximo, tenha compaixão para com o teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: fortalece tu quando te converter, confirma teus irmãos, ou seja, fortalece. E aí, voltando à palavra, nós vemos que esse Pedro não está vivenciando uma compaixão para com o seu próximo. Então é preciso, irmão, que nós viemos entender que uma das preocupações de Paulo na segunda volta dele era o quê? Que a corrida daquele povo não fosse em vão. Diferente de Pedro, que tinha experimentado toda essa graça. E a Bíblia continua falando no versículo 12: porque antes que alguns tivessem chegado, já li versículo 13, e os outros judeus também dissimulava com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua o quê? A minha Bíblia diz assim, dissimulação. Eu não sei como é que a tradução da sua Bíblia, mas a minha Bíblia, ela diz assim, no capítulo 2, versículo 13, a minha diz: e os outros judeus. Você vê que Pedro, após aquela atitude, após aquela demonstração, tinha mais pessoas correndo em vão para com ele, ao lado dele, porque a Bíblia diz que e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, aí Paulo diz, quando ele percebeu que aquele povo estava vivendo, mas ali não era a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que aquele povo, quando ele percebeu que aquele povo estava vivendo, eu creio que se é hoje nós podemos até colocar esse tema, que aquele povo não estava vivendo a compaixão. Paulo começa a trazer um novo relato para que aquele povo viesse se atentar para o que estava fazendo da sua vida, o que nós fazemos da nossa vida, irmão. Como está sendo a nossa carreira no dia a dia, como está sendo o nosso objetivo para com Deus e para com o próximo, porque é um dos mandamentos, é o segundo mandamento que nós temos que colocar em prática. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, tenha compaixão do teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que, no versículo 14, mas quando vi que não andava bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse-lhe a Pedro, na presença de todo: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu, porque obrigas os gentios a viver como judeu. Ou seja, se tu não está vivendo a compaixão, como você pode cobrar ao teu próximo para que ele possa viver a compaixão? Paulo começa a trazer esse relato a Pedro, e a Bíblia diz que foi na presença de todos, porque se tu, ele diz assim, se tu como judeu não está vivendo, ou seja, não está vivendo aquilo, como é que você pode querer pregar aquilo que não vive? Como é que você pode cobrar de uma criança aquilo que você não tem dado? Um exemplo diferente daquilo que você deveria estar dando. Então, irmão, é algo para que nós possamos estar refletindo nesses dias.
Diante desse tema, multiplique e viva com paixão, é um tema que fala muito aos nossos corações. E ele disse: nós, no versículo 15, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ou seja, tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem uma diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. E nós vemos que diante, quando Pedro ele agiu dessa maneira, Paulo, eu creio que Paulo se entristeceu, porque é o que nós vemos nesse versículo 13, no 14 e no 13, 14 e 15, que ali houve uma preocupação da parte de Paulo. Versículo 16 fala assim: sabendo que o homem não é justificado que pelas obras da lei, mas pela a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5, capítulo 17, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Mas tem um porém também, além dele ser uma nova criatura, a Bíblia diz que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17 fala assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo é ministro do pecado? Não, de maneira nenhuma Cristo não é ministro do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E a parte B diz: de maneira nenhuma. Versículo 18 diz assim: porque se tornam a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. É um cuidado que nós temos que ter, é uma referência que nós como cristãos temos que ter, é o cuidado de não escandalizar o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz: ai daquele que por causa dele deixar vir o escândalo. Ai. Então é por isso que Paulo diz assim, pois se procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo é ministro do pecado? De maneira alguma, porque se tornam a edificar aquilo em que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Agora vem o versículo 19, já estou finalizando, irmão. Versículo 19 fala assim: porque eu pela lei estou morto, para a lei estou morto. Paulo diz que porque pela lei eu estou morto, pela lei, para viver para Deus. Mediante a lei ele já estava morto, mas ele estava vivo para viver para o Senhor Jesus. E aí é onde nós entramos no versículo chave da noite desse dia. E aí ele diz: eu creio que essa palavra estava sendo uma palavra direcionada a Pedro, e eu creio, nas minhas palavras, irmão, eu creio que é como se ele estivesse falando para Pedro: Pedro, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, se a justiça vem da lei, quer dizer que Cristo morreu em vão. E aí fica para nós nessa noite, podemos recitar esse versículo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Multiplique e viva a compaixão. Eu creio que Pedro estava fazendo o multiplicar. Eu creio que ele estava fazendo o multiplique, mas não estava vivendo a compaixão. E não adianta só nós somar, e não vivemos a compaixão para com o próximo, para com aqueles que precisam, para com aqueles que estão do outro lado da nossa nação, perecendo, morrendo, precisando de um clamor, precisando da igreja de Cristo Jesus representada, precisando dos pequenos Cristo aqui na terra, porque é o significado do cristão, são pequenos Cristo. Então, sobre nós, irmão, nós temos uma missão e vamos procurar viver a compaixão para com o próximo. Salmo 122, versículo 6. Quero só te convidar a você abrir sua Bíblia aí e ler esse versículo. E prometo que já vou estar finalizando. 122, versículo 6. Deus seja louvado. Esse salmo, esse versículo é um versículo que eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar e memorizei, com facilidade, porque há um grande recurso para a vida daquele que tem procurado e que vive a compaixão. E o título desse salmo é Orai pela paz de Jerusalém. E você que nessa noite saiu de casa, você que está nos assistindo, você que a compaixão de Cristo Jesus tem brotado no teu coração, você que tem procurado a multiplicar, e você que está decidido a não só multiplicar, mas viver também a compaixão para com o próximo, eu quero te desafiar neste momento a fazer um clamor, a fazer o que o versículo 6 desse Salmo 122 relata, quando diz assim: orai pela paz de Jerusalém. E esse salmo diz que quando você ora pela paz de Jerusalém, há um benefício para a sua vida, há um benefício para a sua família, há um benefício para a sua nação, porque o Salmo 122, versículo 6, a parte B diz assim, a parte A diz, orai pela paz de Jerusalém, a parte B diz, e prosperarão aquele que te ama. Qual tem sido a tua Jerusalém na noite desse dia? É a tua família? É a tua nação? É o Brasil? Você viu que hoje já houve muitos acontecimentos aqui no Brasil, inclusive aqui na Bahia. Já começou a voltar aquela nova onda de protesto, de paralisação. Os povos estão protestando. Você já viu que já está refletindo tudo o que está acontecendo lá fora, no nosso país, na nossa Jerusalém. Eu te convido nessa noite, você se colocar de pé e vamos fazer uma oração. Apresente a tua Jerusalém, seja qual for o teu objetivo, seja qual for o teu propósito, apresente ao Senhor na noite desse dia. Querido Santo Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, meu Pai, mediante a tua igreja, meu Pai. Igreja essa, meu Pai, que já iniciou aqui, meu Pai, os trabalhos dessa noite, meu Pai, elevando a sua voz a Ti, clamando, ó Deus, pela paz a essas nações. Mas, ó Deus querido Santo, nesse salmo, meu Pai, que nós lemos, Salmo 102, versículo 6, o Senhor nos encoraja, meu Pai, para que nós possamos orar, Senhor Jesus, pela paz de Jerusalém.
E o Senhor nos encoraja, meu Pai, nessa parte B, quando o Senhor diz: e prosperarão aquele que te ama, aquele que por ela ora. E nós oramos pelo nosso Brasil, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por essa capital, por essa cidade baiana, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pelo nosso país, pela nossa nação. Deus querido e santo, que o Senhor é o Deus de visitação, meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, envie anjos, guerreiro, meu Pai, para que possa estar visitando, meu Pai, esse Senado, para que possa estar visitando, meu Pai, querido e santo, o nosso presidente, para que possa estar levando a sabedoria, conhecimento, concórdia, meu Pai, para que esse povo possa se levantar, meu Pai, querido e santo, para entender que existe um Deus que rege essa nação. Deus, que, ó Deus querido e santo, nós apresentamos na extensão desta oração todas, ó Deus, esses países, todas essas nações que estão vivendo em guerra, que estão vivendo tempos difíceis, que estão vivendo, meu Pai, período, ó Deus, que, ó Deus querido e santo, muitos não têm nem mais força para te clamar. Deus, visita essas nações na noite desse dia, Senhor. Deus, esse período, ó Deus, que nós estamos vivendo, meu Pai, especialmente aqui na Bahia, meu Pai, que representa o útero do Brasil, porque foi aqui na Bahia que o Brasil nasceu. E nós que estamos aqui, meu Pai, no centro, meu Pai, nós clamamos a Ti: abençoa a nossa nação, abençoa esse Brasil, Senhor. Sara, meu Pai querido e santo, essa nação. Visita, meu Pai, todos os governantes. Ó Santo Deus querido e santo, e que na noite desse dia eu te apresento também a vida dos teus filhos que estão aí clamando, que estão orando, que estão buscando. Ó Deus, te apresento também, meu Pai querido e santo, esse ministério, meu Pai querido e santo. Ó Deus querido e santo, que já começou na noite desse dia aqui, Senhor Jesus, esse ministério de missões, que já começou aqui apresentando as suas petições ao Senhor. Ouve a voz dos teus filhos, Senhor, e sara essa nação, e sara essa terra, Pai, para que nós possamos viver, meu Pai, dias melhores, para que a Tua Shalom, para que a Tua paz possa estar sendo, ó Deus, representada neste Brasil, e que a partir do Brasil, que possa brotar a voz profética, porque a voz profética é a voz dos pequenos Cristo, que estão clamando aqui na terra, que estão clamando aqui na Bahia, em prol, meu Pai, dessas nações. Eleve a paz sobre, ó Deus, 4 cantos da terra. Deus também, meu Pai querido e santo, eu te apresento a vida dos teus filhos que estão clamando ao Senhor. Talvez a sua Jerusalém é os seus lares, que estão vivendo, Pai, em pé de guerra. Se porventura estiver alguns lares aqui que esteja vivendo, ó Pai, em discórdia, que esteja vivendo, meu Pai querido e santo, em desunião, que esteja vivendo, meu Pai querido e santo, em guerra, Deus querido e santo, que o Deus de visitação possa estar visitando esse lar na noite desse dia, seja representado aqui, seja dessas pessoas que nos assistem através, ó Deus, de uma live. Deus, que os anjos do Senhor possam estar fazendo uma noite de visitação sobre toda a extensão da Tua igreja. Deus, eu te apresento, ó Deus, também, santo, maravilhoso Deus, os nossos pastores, meu Pai, deste ministério. Visita a Tua igreja, visita Teus filhos, meu Pai, especialmente a vida do nosso pastor, meu Pai querido e santo, presidente dessa congregação. Que a Tua Shalom possa estar visitando, ó Deus querido e santo, que a Tua mão possa estar sobre a vida do Teu filho, e de toda a extensão da sua casa, e de toda a extensão da sua família. E continua abençoando, meu Pai querido e santo, Teus filhos levitas, que entoaram louvores a Ti na noite desse dia. Abençoa, meu Pai, leva Teus filhos em paz e segurança. Ó Deus, dá uma noite de visitação. Abençoa os obreiros que esteve em serviço na Tua casa na noite desse dia, Deus querido e santo, e dá um dia de bênção, dá um dia, meu Pai, de vitória, para que eles possam vivenciar a prosperidade, a qual o Senhor relata na Tua palavra, ó Deus querido e santo, no versículo 6 desse salmo, meu Pai querido e santo, a parte B: e prosperarão aqueles que por ela ora, que por ela ama, que por ela tem compaixão. Abençoa Teus filhos, leva Teus filhos em paz e segurança, livra do homem sanguinário, livra do carro desgovernado e todos os projetos que vir na direção dos Teus filhos, que seja frustrado em nome do Senhor Jesus. E abençoa com a noite de sono reparadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E com as nossas orações silenciosas, estamos nos despedindo em nome de Jesus.